marcas de cerveja para atender o gosto do cliente, e mais. Temos também refrigerantes diversos, e bebidas em geral. Venha conferir e torne seu momento de descontração ainda melhor. O Rei da Breja fica localizado na Rua Joselito Amorim, na esquina da Rua Fernando Alves, ao lado do Mercadinho O Campeão, em Humildes. Tele Whats 75 DDD 11 966 54 8609. O Rei da Breja, na direção de Tonho. O programa a seguir é uma produção independente. Todo o conteúdo aqui expresso é de inteira responsabilidade de seus idealizadores. A Mix Bahia FM apresenta Esporte Entre Amigos. Tudo que rola no mundo do esporte você ouve aqui. Esporte Entre Amigos. Começa agora. Jailson Santos, o Galego. Muito boa noite, minha querida Conceição do Jacuípe. Muito boa noite, minha querida Humildes. No ar, programa Esporte Entre Amigos, com esse amigo de vocês, Jailson Santos, o Galego, Zezito Oliveira, Ronaldo Alves, Nailton Santana, Tico Ferenci, na técnica Gabriel Santana. Hoje, 23 de julho de 2024, daqui a pouquinho tudo que foi de notícias do mundo internacional, nacional e da nossa região, sempre com destaque para a dupla Bavi. O Bahia que encara amanhã o Atlético de Goiás, com algumas mudanças, desfalques, né? O zagueiro sofre fratura e deve desfalcar o elenco, né? Deve desfalcar o time do Bahia amanhã. Itabuna e Jacuipense conhece datas dos seus jogos. Enfim, árbitro cearense apita Atlético e Bahia. Enfim, tudo que foi de notícia aqui e agora. É isso mesmo, meu amigo? Boa noite. Zezito Oliveira. Boa noite, Galego. Boa noite, Gabriel. Boa noite, galera da minha querida Berimbau. Hoje estamos aqui, Galego, hoje para falar de futebol, como sempre, pela Bahia, pelo Brasil e pelo mundo. E dando destaque mais para o nosso futebol baiano. A equipe de Bahia e Vitória, que está nessa situação aí ordinária no Campeonato Brasileiro. Bahia que começou muito bem, saiu voando no início do campeonato e começou caindo pelas tabelas. E Vitória, como sempre, beirando ali a zona de rebaixamento. Mas daqui a pouco vamos falar de tudo isso aqui no programa Esporte Entre Amigos. Com certeza, Zezito Oliveira, com certeza. Daqui a pouquinho tudinho, né? E vamos começar aqui com Itabuna e Jacuipense, né, que conhece as datas dos jogos pela segunda fase da Série D. A diretoria de futebol da Confederação Brasileira de Futebol divulgou a tabela detalhada da segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série D. O Itabuna faz o primeiro jogo no domingo, dia 28, contra o Anápolis, às 16 horas, no estádio Metropolitano de Pituaçu, em Salvador. O jogo de volta entre Anápolis e Itabuna está programado para sábado, no dia 3 de agosto, às 17 horas, no estádio Jonas Duarte, em Anápolis, Goiás. O Dragão do Sul foi terceiro colocado do Grupo C, enquanto o Anápolis encerrou na segunda colocação do Grupo 5. Por isso, o time goiano tem a vantagem de fazer em casa a partida de volta. Já Jacuipense, que terminou em terceiro no Grupo 4, enfrentará o Iguatu com a primeira partida no dia 27 de julho, às 15 horas, no estádio Metropolitano de Pituaçu, em Salvador. O duelo de volta será no dia 3 de agosto, às 18 horas, no estádio Morenão, em Iguatu. Os vencedores dos confrontos estarão classificados para as oitavas de final, que já tem datas definidas, 10 e 18 de agosto. Então tá aí as duas equipes baianas, né? Agora é o mata-mata. E torcer para que Jacuipense e Itabuna possam passar para as oitavas de finais e sempre ir adiante, né, para poder ver se tem equipes aí na terceira divisão para o ano, né? Ou a Jacuipense ou Itabuna, ou quem sabe as duas equipes
possam subir, possam ter, garantir esse acesso para a Série C do ano que vem. Porque senão, meu irmão, é chato, né? Você não ter times, né? Já é chato não ter times da Bahia na segunda divisão, né? Principalmente, eu não digo nem Bahia e Vitória, eu digo time do interior da Bahia, tipo Jacuipense, Juazeirense, próprio Itabuna, enfim, essas equipes que disputam aí o Campeonato Baiano. Você vai disputar uma Série D, é a maior dificuldade para passar de fase, né? Então a equipe do Jacuipense e Itabuna, merecidamente, principalmente a equipe do Itabuna, que fez uma brilhante campanha na primeira fase. Itabuna que não iria disputar, o presidente chegou aí nas redes sociais falando que o time não tinha receita, não tinha verba e não iria disputar. Aí chegou um acordo com a diretoria do Esporte Clube Vitória. Vitória emprestou o Sub-20 para o elenco do Itabuna e foi de grande valia, maior sucesso aí essa parceria que o Itabuna fez com Vitória. Vitória que já tem atletas aí, né? Que já pegou atletas que já estavam no Itabuna e já integrou e já está até jogando. O Lauhan e o outro menino jovem que tem aí na equipe do Vitória, que deve também estar fazendo parte aí na relação dos jogadores que jogam quarta-feira contra o Flamengo no Barradão, Zezito Oliveira. E vale salientar que o vencedor dos confrontos estará classificado para a oitava de final, que já tem data definida, né? Que dia 10 e 18 de agosto. Isso aí é o Campeonato Brasileiro da Série B. Então, em pleno andamento. Série D. Série D, isso em pleno andamento. Com certeza. E 18 horas e 10 minutos, falar aqui do Flamengo. Tite faz 4 mudanças no time do Flamengo e barra 2 medalhões para enfrentar o Vitória. Pedro é mantido. Comandante flamenguista define um time inédito contra o Vitória e vai buscar os 3 pontos em Salvador pelo Campeonato Brasileiro. O Flamengo precisa vencer o Vitória para se manter buscando retomar a liderança do Campeonato Brasileiro. Apesar do Leão não viver um bom momento, o Mengão sabe que não será uma partida fácil. Tite comandou o último treinamento coletivo nesta terça-feira e definiu o provável time que entrará em campo amanhã, às 20 horas, no Barradão. Léo Pereira, Matias Vina, Alan e Varela serão as novidades. Os desfalques ficam por conta de Wesley e Pulgar, que nem vão viajar para Salvador, por escolha técnica. Davi Luiz e Ayrton Lucas serão barrados. Alan terá uma chance de ouro no meio de campo. A escalação definida. Assim, o time que entrará em campo para enfrentar o Vitória será com Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Vina, Alan, Nicolas Dela Cruz, Arrascaeta, Gerson, Everton, Cebolinha e Pedro. Gabigol mais uma vez ficará no banco de reservas. No confronto que o Flá venceu o Criciúma, o camisa 99 meio que reclamou da falta de minutagem e disse que não faz um jogo completo há meses. Tite entende que pelo menos para esse jogo de amanhã o sistema ofensivo não será mudado, mas vem testando o jogador pelo lado direito do ataque, setor que ainda não tem uma definição. Situação de Gabigol. Com o comandante, Gabi só terá espaço ao lado do Pedro. A posição de centroavante não está ameaçada. O camisa 9 titular vem tendo o melhor desempenho do time e é o artilheiro do Brasil. A nação espera que Gabriel tenha mais chance e consiga mostrar para a diretoria que ainda é um jogador diferente. Sua renovação está condicionada a isso e o ciclo parece que está realmente no fim. Então tá aí o Flamengo amanhã com essas mudanças, né? O Tite não gostou muito aí do Ayrton Lucas, principalmente no jogo passado, o Davi Luiz, o Wesley nem sequer viajaram, mas o Pulgar, e o Flamengo tá aí com essa escalação, com a entrada do Léo Pereira, o Vina, o Varela, né, e o Alan no meio de campo da equipe do Flamengo. Jogo difícil para a equipe do Vitória. O Flamengo é um time de massa, de peso, é um time que tem elenco, tem plantel, é um time que dispensa comentário. Então falamos aqui, eu falei que amanhã o Flamengo é favorito. Tomara que o Vitória queime minha língua, mas o Flamengo, mesmo não atravessando o bom futebol nesses 3 últimos jogos, o Flamengo ainda é o favorito para ganhar da equipe do Vitória jogando dentro do Barradão. Flamengo, onde você pegar o Flamengo, meu irmão, sai de baixo. O Flamengo pode jogar, ele joga em tudo quanto é lugar nesse mundo afora aí,
e é um time bastante respeitado. Agora, Vitória pode tirar vantagem? Sim, pode sim, né? Desse momento ruim da equipe do Flamengo, principalmente no jogo contra a equipe do Fortaleza, que tomou 2-1. O Flamengo não jogou praticamente nada no Maracanã. E o primeiro tempo contra a equipe do Criciúma, onde o Flamengo também, um futebol apagado, medíocre, que não estava empolgando. Nesse momento aí, o Vitória jogando no Barradão pode ter vantagem, tirar vantagem da equipe rubro-negra. Agora tem que jogar bola, né? Tem que jogar com consciência. Se eu fosse o Carpino, eu lançaria aí 3 zagueiros, Zezito Oliveira, para cobrir mais o sistema defensivo da equipe do Vitória, que me parece que é a defesa mais vazada do Campeonato Brasileiro. Com certeza, galera. O Vitória, que além de tudo vem fazendo uma péssima campanha no Campeonato Brasileiro, e o torcedor, pelo amor de Deus, já não aguenta mais. E o técnico Thiago Carpino tá tirando, como é que se fala, tirando leite como é o ditado, galera? Tirando leite de pedra? Leite de pedra na escalação do time do Vitória, que na verdade, tecnicamente, eu não me agrada o time do Vitória. Mas vamos ver aí se consegue alguma coisa. Vamos falar aqui da equipe do Atlético de Goiás. O Atlético de Goiás perdeu 3 titulares por suspensão para o duelo contra o Sport Clube Bahia, que acontece na próxima quarta-feira, às 21h30, no estádio Antônio Ascioli, em Goiânia, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, que vai ser a última partida do primeiro turno. O zagueiro Luiz Felipe, o volante Rodinei levaram o 3º cartão amarelo na derrota para o Fortaleza pelo placar de 3-1 no último domingo, na Arena Castelão. Além dele, ainda poderá contar com o atacante Jean Hurtado, que foi expulso ainda no primeiro tempo após uma falta forte em Roseto. O centroavante venezuelano foi contratado nessa janela de transferência e fez o seu segundo jogo pelo Dragão de Goiás. E com a derrota para o Fortaleza, o Atlético assumiu a lanterna do campeonato com 11 pontos, sendo ultrapassado pelo Fluminense, que venceu o Cuiabá e também contabiliza 11 pontos. E a equipe tentará se recuperar diante do Bahia, que vem de 2 derrotas seguidas dentro de casa, para lutar contra o rebaixamento. Cuiabá e Corinthians. O esquadrão caiu para o 6º lugar com 30 pontos e está sendo ultrapassado pelo Fortaleza. Então, galera, que está uma briga feroz aí para ver quem é pela zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Na zona de rebaixamento aí, o Atlético de Goiás vem desesperado aí para esse jogo contra o Bahia amanhã. Bahia amanhã tem que abrir os olhos contra o Atlético de Goiás. Que torna o jogo muito difícil, né, galera? Difícil, pela consequência. Difícil. O time de Goiás está ali lutando para sair dessa zona incômoda. O Bahia tem que ganhar para, né, não ter aquela imagem que o Bahia está caindo de produção, aquela coisa toda. O Bahia tem que mostrar aquele time que do início do campeonato é muito difícil. A pegada do Campeonato Brasileiro é dura, é duríssima. E o Bahia ele perdeu a intensidade no seu meio de campo. O Bahia perdeu a velocidade. O Bahia envolvia os adversários com intensidade, com velocidade no toque de bola. Tanto é que aquele jogo, o torcedor lembra, no Maracanã, o Bahia envolveu completamente a equipe do Flamengo, né, com seu poder ofensivo no meio de campo. Perdeu o jogo num detalhe no final, gol de Davi Luiz. E o Bahia vai ter dificuldade sim contra o Atlético de Goiás. Eu acho que se o meio de campo, que já vai ter desfalque, né? Eu acho que não joga o Caio Alexandre, deve entrar o Rezende. Daqui a pouco a gente vai ter essa escalação aí. O Rezende é o substituto imediato, né? Não tem outra peça, né? O Iago Felipe não tem mais oportunidade com a equipe, com o Rogério Ceni, né? E vai entrar o Rezende, é o que tem. Então o Bahia vai ter dificuldade, mas acreditamos no poder de criação desse time do Bahia ainda, né? Acho que o Rogério, se ele não for um pouco destemido, ele é um pouco medroso, ele poderia fazer uma mudança tática aí, tirando o Cauli e colocando o Luciano Juba no meio de campo da equipe do Bahia, e o Iago aí que tá aí para jogar. Agora é cedo de você cobrar o jogador Iago, que chegou agora, não conhece praticamente ninguém, quase nada aqui do esquadrão. E falar em Davi Luiz volta ao Barradão depois de 17 anos e mais de 11 milhões em revendas. A partida entre Vitória e Flamengo, marcada para essa quarta-feira, válida pela última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, vai marcar o retorno de Davi Luiz ao Barradão. Depois de 17 anos, o jogador revelado na fábrica de talentos deixou a Toca do Leão em fevereiro de 2007
depois de ser um dos destaques na campanha da Série C no ano anterior. Depois de passar por Benfica, Chelsea, Paris Saint-Germain e Arsenal ao longo de quase 15 anos no futebol europeu, Davi Luiz voltou ao Brasil para vestir vermelho e preto, mais no Rio de Janeiro. Quando o zagueiro foi anunciado pelo Flamengo em 2021, o Vitória vivia o drama de mais um rebaixamento para a terceira divisão. A crise do clube formador atrasou o reencontro, mais com o Vitória de volta à elite do futebol nacional. Davi Luiz volta para casa, mesmo que seja apenas para uma visita ao estádio, onde deu os primeiros passos na carreira profissional. O zagueiro agora, com 37 anos, chegou à Toca do Leão com 14 e por lá seguiu até os 20 anos de idade. Tá aí, né? O reencontro do Davi Luiz com a torcida rubro-negra amanhã, mesmo que vai ficar no banco de reserva, né? Então tá aí a história no clube como peça fundamental durante a campanha de acesso na Série C. Na época jogou ao lado de Wallace e Anderson Martins, também defensores revelados na Toca do Leão. Davi Luiz jogou no Barradão pela última vez em 28 de janeiro de 2007, quando o Vitória fez 5-0 na Catuense, em partida válida pela 5ª rodada do Campeonato Baiano. Naquele dia o rubro-negro estava escalado com Rafael Córdova, Apodi aí, Sandro, Davi Luiz e Alisson, depois Anderson Rodrigues, Wanderson, Garrichinha, Luiz Carlos Capixaba, depois de Itacaré, e Kleber, Índio e Joãozinho e Pantico. Então tá aí esse timaço do Vitória, o Índio e companhia limitada. Então tá aí a volta do Davi Luiz. Espero que volte, mas não vai levar nenhum triunfo não, viu? 18 horas 20 minutos, tem comercial, Gabriel, tem comercial. Não saia daí, o programa Esporte Entre Amigos volta já, aqui na Mix Bahia FM. Na hora de fazer suas compras do dia, da semana e do mês, escolha sempre o Mercadinho O Campeão em preços baixos. Tudo em gêneros alimentícios, de higiene, limpeza e utilidades domésticas. Dona de casa sabe que economizar e comprar mais barato é no Mercadinho O Campeão. Presente no seu dia a dia, localizado na Travessa Joselito Amorim, esquina com a Rua Fernando Alves em Humildes, na direção de Duinha e Meire. O programa Esporte Entre Amigos tem o apoio da Lanchonete e Restaurante Verão Azul, lanches, almoço e janta. É na Lanchonete e Restaurante Verão Azul, localizada na BR-101, em frente ao Posto Coqueiro, na direção de Roquinho e equipe. Hotel Coruja, suítes climatizadas e confortáveis. No Hotel Coruja você encontra o melhor em atendimento e condições de repouso. Durma bem no Hotel Coruja, situado na BR-101, em frente ao Posto Coqueiro. Final de semana chegando e você se preparando para o churrasco com os amigos? Que tal caprichar na escolha da cerveja e impressionar a todos? Aqui em Humildes, o Rei da Breja dispõe de diversas marcas de cerveja para atender o gosto do cliente. E mais, temos também refrigerantes diversos e bebidas em geral. Venha conferir e torne seu momento de descontração ainda melhor. O Rei da Breja fica localizado na Rua Joselito Amorim, na esquina da Rua Fernando Alves, ao lado do Mercadinho O Campeão, em Humildes. Tele Whats 75 DDD 11 966 54 8609. O Rei da Breja, na direção de Tonho. Pensou em peças para a manutenção de sua bike? Conheça a Ciclopeças Carvalho, situada na Rua Senador Quintino, número 2912. Telewat 75992307706. Falar com Nilson.
O Volta às Aulas já começou e tudo da lista de material escolar do seu filho, a Rabisco Papelaria tem. Cadernos, agendas das melhores marcas, as melhores canetas e lápis, só tem na Rabisco Papelaria. Mochilas, estojos e material especializado para curso técnico, só na Rabisco Papelaria. Venha pra Rabisco Papelaria, faça seu orçamento que garantimos qualidade e o melhor preço da região. E ainda parcelamos toda a lista em até 10 vezes sem juros no cartão. A Rabisco Papelaria fica na rua João Hipólito de Azevedo, ao lado do Banco do Brasil, em Conceição do Jacuípe. Rabisco Papelaria, tudo de material escolar em um só lugar. Vereador professor Ivan Berg, atuante na cidade de Feira de Santana, que tem compromisso com seu mandato, vem trabalhando incansavelmente pela educação, saúde, associativismo e o melhor para o município e a cidade como um todo. Vereador Ivan Berg, lutar para transformar. Conceito Engenharia, assessoria e consultoria em segurança do trabalho. Engenheira responsável Jorgeana Chile, CREA número 0516-85897, dígito 1. Na Conceito Engenharia, acreditamos que a segurança é a base para o sucesso de qualquer empreendimento. Proteja seus colaboradores, evite acidentes e alcance resultados sustentáveis. Entre em contato e construa um futuro mais seguro. Ligue agora e contrate os serviços da Conceito Engenharia. Tele-WhatsApp é o 759-9962-9940. Mix Bahia FM 89.9. O programa Esporte Entre Amigos está de volta. Aqui na sua Mix Bahia FM. Jailson Santos, o Galego. Sou eu de volta, 18 horas 25 minutos aqui em Conceição do Jacuípe, 18h25. E o feirense Adriano Júlio Tavares de Araújo e Aldac Gabriel Carneiro são pai e filho e foram convocados para representar o Brasil no 6º Campeonato Mundial de Karatê, que será realizado em Tóquio, no Japão, nos dias 25 e 26 de julho de 2024. Aldac Gabriel, o jovem atleta da Seleção Brasileira de Karatê, ostenta um currículo promissor, demonstrando talento e dedicação excepcionais ao esporte. E entre seus títulos estão vice-campeão de kata individual lá na Copa da Amizade, vice-campeão de kata também na Copa da Amizade, octacampeão baiano de kata e outros títulos. Tem um cara que tem meio mundo de título da categoria Sub-18. Já o Adriano é o experiente karateca, possui uma vasta bagagem no esporte, deixa eu ver aqui, servindo de inspiração e guia para o filho. De acordo com informações do site, o site Feira Juntos, ele representa a força da família Araújo, que conta com 3 gerações dedicada ao karatê e iniciada por Aldac Araújo Sansei, fundador da família Aztecas. Então, atletas de Feira de Santana estão disputando o Campeonato Mundial de Karatê Galego. Importante, né? Atletas da nossa região. O nome de Feira de Santana. O nome de Feira, Estado, Bahia. Importante. Essa situação aí no exterior. 18 horas 27 minutos, 18h27 aqui em Conceição do Jacuípe, 18h27 em Conceição do Jacuípe, e vamos falar aqui quem vai apitar o jogo do Vitória amanhã. Vitória e Flamengo. Eu sei lá, eu tô desconfiado desse cara, velho, desse Klaus. Ele tava aí sendo, um nome ventilado aí, envolvimento de manipulação aí em jogos. Mas ele que vai apitar, viu, torcedor do Vitória. Rafael Klaus apita amanhã Vitória e Flamengo pela 19ª rodada da Série A. Após perder para o Grêmio por 2-0 no Estádio Centenário, o Sport Clube Vitória volta a campo nesta quarta-feira às 20 horas para enfrentar o Flamengo no Estádio Manuel Barradas.
em duelo válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. O Leão ocupa a 17ª colocação, primeiro time dentro do Z4, com 15 pontos, enquanto o time carioca é o terceiro colocado com 34 pontos. Quem apita o duelo é o árbitro paulista, Rafael Claus, que pertence ao quadro da FIFA. Ele terá como assistente Marcelo Carvalho Van Gass e Daniel Paulo Zioli, também de São Paulo. O quarto árbitro será o paulista Matheus Delgal do Candaçan. Nas arbitragens de vídeo, o responsável será o paulista Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral, VAR FIFA, que será auxiliado por Herman Bramel Vani, Lucas Caneto Belotti e Regildenia de Holanda Moura. Que nome, viu? Regildenia de Holanda Moura. Então tá aí o Klaus, meio desconfiado com esse rapaz. Então vamos ter atenção, né? Pra ver, pra ir torcer que tudo dê certo. Pra o Klaus aí apitar esse jogo amanhã. Vitória e Flamengo num Barradão, que não esteja polêmica. E na dividida ele vai pra quem? Na dividida, claro, é evidente, é pro time, né? O time Flamengo. Maior, claro. Como é de lei, sempre a dividida por contra o Flamengo, meu amigo. Me desculpe, se for a favor do Flamengo, esqueça. Com certeza, Zezito. 18. E olha que tem VAR, né? O VAR tá complicando. Tem lance que o VAR não precisa ser chamado, não precisa chamar o árbitro, cara. Aquele lance do gol do Cruzeiro mesmo, onde o menino do Cruzeiro, o Zé Rafael, ele tava com a bola dominada. Zé Rafael do Palmeiras tava com a bola dominada, e o Lucas Silva veio, deu um toquinho ali, roubou a bola, aí o VAR chamou ele, né? O VAR chamou o juiz para poder interferir em um lances que a gente viu dentro de campo, que tinha muitos lances assim, truncados, onde o jogador chega em cima do outro, duro, né, para avisando a bola, e o juiz não dá. E o VAR se meteu onde não deveria ter se metido. Acho que o VAR já falei minha opinião aqui, é para gol duvidoso, lances duvidosos, enfim. Esse lance cabe ao árbitro, né? Interpretar esse lance. Quero mandar um abraço aqui ao meu amigo Sariga do Bar, aí na Rua dos Cajueiros. Alô, meu amigo Sariga, ele que tá ligadão aí no programa Esporte Entre Amigos aqui pela rádio Mix Bahia 89.9. E meu amigo Romi tá dando risada, né, Romi? E Romi disse que o Bahia amanhã não ganha não, viu? Diz que o Bahia toma pau amanhã do Atlético de Goiás. E quem apita, Romi, quem apita o jogo? O árbitro de Atlético Goiás pela 19ª rodada, que vai acontecer amanhã, quarta-feira, no Antônio Ascioli, em Goiânia, pela última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro da Série A. O esquadrão é o sexto colocado com 30 pontos, enquanto o time goiano amarga a lanterna com 11 pontos. Quem apita o duelo é o árbitro cearense, Luciano da Silva Miranda, filho. Ele terá como assistente Nailton, olha ele aí, Júnior de Souza Oliveira da FIFA, do Ceará, e Gisele Casario de Santa Catarina. O quarto árbitro será Jonathan Antero Silva de Rondônia. Na arbitragem de vídeo, o responsável será Marco Aurélio Augusto Fazecas Ferreira de Minas Gerais, que será auxiliado por Andréa Isaura Mafra Marcelino, Taislane de Melo Costa e Ricardo Maia. É tanto nome esquisito e estranho, rapaz. Parece nome de médico, de doutor, os nomes aqui de auxiliares, de VAR, enfim. Então tá aí, já tem arbitragem, tudo certinho para Bahia e Atlético de Goiás, Zezito Oliveira. E a diretoria do Fluminense de Feira anuncia os ingressos promocionais a R$10 para a decisão do próximo domingo, viu? Os ingressos já estão disponíveis para torcedor a partir dessa data, terça-feira, lá na sede administrativa do clube. Para a partida decisiva, o Fluminense contra o Porto, que vale vaga na grande final da Série B do Campeonato Baiano e acesso à elite do futebol baiano, a diretoria da SAF decidiu colocar os ingressos para o jogo no próximo domingo a preço promocionais de apenas R$10. Então, Galego, é uma grande oportunidade para o torcedor que nunca mais viu o Fluminense, que estava no ostracismo e agora já está se aparecendo aí de novo para, se possível, acesso ao Campeonato Baiano
E está na hora do torcedor mostrar que o Fluminense tem torcida, que na verdade tem, mas o torcedor não comparece no estádio Joia da Princesa, que um jogo desse aí a R$10 pode estar de cheio. Eu mesmo, se eu tiver oportunidade, eu vou assistir esse jogo. Mas tem certeza. Eu vou ver a data aqui, domingo, o horário. Vai encher, vai lotar o estádio. E talvez eu vá lá matar a saudade, nunca mais fui no Joia da Princesa. A gente vai ver aí, né, se a gente pode, se dá jeito aí pra gente poder ir assistir esse jogo. Se tivesse aí também apoio, né, o pessoal vinha doando alguns ingressos aqui pra gente sortear aqui no programa. Com certeza. A gente sabe que é difícil, né, doar aí uns 5, 6 ingressos, mas é um pouco complicado. Vontade a gente tem, né, mas vamos ver, né, chamar por Deus aí pra ver se aparece alguém pra, né, pra poder a gente fazer umas doações. Eu vou fazer o possível pra assistir esse jogo, só pra recordar os velhos tempos do Joia da Princesa, daquelas épocas de joia cheio, Fluminense matando a pau, naquele bom tempo do Fluminense, que não volta mais. Mas eu acredito muito na equipe do Fluminense que pode dar a volta por cima e retornar à elite do futebol baiano. Tem que ganhar, né? 1-0, vai para os pênaltis, o 2-0 para levar direto aí a classificação para a Série A de 2024. 18h34, fala agora do... Bahia! 18h34, zagueiro sofre fratura no rosto e deve desfalcar o Bahia nos próximos jogos. O técnico Rogério Ceni ganhou mais uma dor de cabeça no Esporte Clube Bahia, segundo informação divulgada inicialmente pelo jornalista Yuri Santana. O zagueiro Canu sofreu uma fratura na face e deve desfalcar a equipe nas próximas partidas. Ele já estaria fora do confronto contra o Atlético por suspensão. O defensor teve um afundamento no rosto e por conta da lesão deverá utilizar uma máscara de proteção, idêntica à utilizada por Vitor Cuesta, quando foi submetida a uma cirurgia de nariz. O prazo de recuperação ainda não foi estabelecida pelo Departamento Médico do Bahia. Vale lembrar que o Bahia tem jogos contra o Atlético fora e Internacional em casa. E depois tem a primeira decisão contra o Botafogo no estádio Nilton Santos pelas oitavas de final da Copa do Brasil. A presença do defensor na partida pelo torneio nacional vai depender da avaliação médica. Canu foi contratado pelo Bahia no ano passado. No início chegou a sofrer algumas críticas. Nessa temporada recuperou o seu espaço no time e se tornou titular absoluto ao lado de Gabriel Xavier. Então tá aí o Canu, né? Tá dúvida, já não vai jogar contra o Atlético e segue na dúvida aí se vai jogar contra o Inter, contra o Botafogo pela Copa do Brasil no Nilton Santos aí, meu amigo Zezito Oliveira. E a CBF confirmou as datas do confronto entre Bahia e Botafogo pela oitava final da Copa do Brasil. Diante disso, a entidade também fez mudança na data do duelo entre Bahia e Internacional pelo Brasileirão da Série A. E o jogo de ida, Bahia e Botafogo e Bahia, lá no estádio Nilton Santos, vai ser na terça-feira, dia 30, às 21h30. E o jogo de volta também será lá na Casa de Aposta Arena Fonte Nova, na quarta-feira, dia 7/8, às 19h, válido pela Copa do Brasil, galera. Pois é, né? Jogo pegado esse jogo da Copa do Brasil aí entre Botafogo e Bahia. Bahia o sexto no Brasileiro, pode, né, alterar na tabela até chegar a esse confronto. O Botafogo é o primeiro. O Botafogo, eu sempre estou falando aqui, o Botafogo conseguiu superar o próprio Botafogo do ano passado, onde o time tinha tudo para conquistar o título, que a gente sabe que é difícil. O time fazer uma campanha bonita, excelente em um ano e no outro ano repetir a façanha. E o Botafogo está mostrando isso com mais maturidade, né, com mais experiência, né, desse desastre que foi o ano passado. E Bahia vai ter dificuldade, claro, para passar pelo Botafogo. Primeiro jogo lá, Bahia vai ter que armar sua casinha ali direitinho, para não sofrer muitos gols lá contra o Botafogo e decidir a vaga aqui na Arena Fonte Nova, né, que é jogo de 180 minutos. 18h37, 18h37. Os desfalques do Bahia na 19ª rodada, suspenso para a partida, Biel realizou uma transição física no campo, avançando na reabilitação de lesão no tornozelo, enquanto o lateral direito Cicinho seguiu tratamento na fisioterapia. Outros desfalques são também suspensos, Caio Alexandre e Canu. A provável escalação do tricolor para a partida contra o Atlético de Goiás é a seguinte: Marcos Felipe, Santi Arias, né, o Arias, Gabriel Xavier, o Cuesta e Juba.
o Iago Borduch, né? O Borduch, como falam aí. Rezende, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cauli, Tassiano e Everaldo. Essa é a escalação do esquadrão. Eu particularmente aqui já podia fazer uma mudança, né? Já que o time vem caindo de produção nessas partidas aí, principalmente jogando na Fonte Nova, onde o time tinha uma série de jogos invictos e perdeu já 2 partidas para o Cuiabá e para o Corinthians. Eu colocaria aqui o Luciano Juba na função que ele jogou no Sport, né? Tá lesionado, mas tá aqui como... Então praticamente vai ser vetado, né? Então vai só ter um Iago para fazer essa função. O Cauli, eu na minha estratégica aqui colocaria o Juba, se tivesse condições, no lugar do Cauli, né? Para dar mais um ânimo a esse meio de campo, né? Na criação da jogada. E o Tassiano também, jogador tá fazendo gol, tá, mas também não tem outra pessoa para colocar ali. Coloca o Ademir fica parecendo, sei lá, um cara atabaroado dentro de campo. O cara parece até que não tem juízo, o cara tarimbado, já veterano, e o cara, não sei. Aí o Biel não pode jogar, enfim, só tem Everaldo, o Ratão não entra. O Bahia precisa de contratações urgentes, pelo menos pro setor de ataques ali. E por conta das partidas pela Copa do Brasil, o jogo entre Bahia e Internacional, que seria realizado no dia 29/7, foi antecipado para sábado, dia 27, no mesmo horário às 20 horas. E o local da partida é a Arena Fonte Nova, em jogo válido pela 20ª rodada do Brasileirão. E é o primeiro jogo do retorno do Campeonato Brasileiro, viu, Galego? Com certeza, vamos aos nossos comerciais, que daqui a pouquinho tem áudio aí, né? Já tá chegando o áudio. 18h40, tem comercial, Gabriel? Tem comercial. Não saia daí, o programa Esporte Entre Amigos volta já, aqui na Mix Bahia FM. Na hora de fazer suas compras do dia, da semana e do mês, escolha sempre o Mercadinho O Campeão em preços baixos. Tudo em gêneros alimentícios, de higiene, limpeza e utilidades domésticas. Dona de casa sabe que economizar e comprar mais barato é no Mercadinho O Campeão. Presente no seu dia a dia. Localizado na Travessa Joselito Amorim, esquina com a Rua Fernando Alves, em Humildes. Na direção de Duim, em Meire. O programa Esporte Entre Amigos tem o apoio da Lanchonete e Restaurante Verão Azul, lanches, almoço e janta. É na Lanchonete e Restaurante Verão Azul, localizada na BR-101, em frente ao Posto Coqueiro, na direção de Roquinho e equipe. Hotel Coruja, suítes climatizadas e confortáveis. No Hotel Coruja você encontra o melhor em atendimento e condições de repouso. Durma bem no Hotel Coruja, situado na BR-101, em frente ao Posto Coqueiro. Final de semana chegando e você se preparando para o churrasco com os amigos? Que tal caprichar na escolha da cerveja e impressionar a todos? Aqui em Humildes, o Rei da Breja dispõe de diversas marcas de cerveja para atender o gosto do cliente. E mais, temos também refrigerantes diversos e bebidas em geral. Venha conferir e torne seu momento de descontração ainda melhor. O Rei da Breja fica localizado na Rua Joselito Amorim, na esquina da Rua Fernando Alves, ao lado do Mercadinho O Campeão, em Humildes. Tele Whats 75 DDD 11 966 54 8609. O Rei da Breja, na direção de Tonho. Pensou em peças para a manutenção de sua bike? Conheça a Ciclopeças Carvalho, situada na Rua Senador Quintino, número 2912. Telewat 75992307706. Falar com Nilson.
O Volta às Aulas já começou e tudo da lista de material escolar do seu filho, a Rabisco Papelaria tem. Cadernos, agendas das melhores marcas, as melhores canetas e lápis, só tem na Rabisco Papelaria. Mochilas, estojos e material especializado para curso técnico, só na Rabisco Papelaria. Venha pra Rabisco Papelaria, faça seu orçamento que garantimos qualidade e o melhor preço da região. E ainda parcelamos toda a lista em até 10 vezes sem juros no cartão. A Rabisco Papelaria fica na Rua João Hipólito de Azevedo, ao lado do Banco do Brasil, em Conceição do Jacuípe. Rabisco Papelaria, tudo de material escolar em um só lugar. Vereador professor Ivan Derg, atuante na cidade de Feira de Santana, que tem compromisso com seu mandato, vem trabalhando incansavelmente pela educação, saúde, associativismo e o melhor para o município e a cidade como um todo. Vereador Ivan Derg, lutar para transformar. Conceito Engenharia, assessoria e consultoria em segurança do trabalho. Engenheira responsável Jorgeana Chile, CREA número 0516-85897, dígito 1. Na Conceito Engenharia, acreditamos que a segurança é a base para o sucesso de qualquer empreendimento. Proteja seus colaboradores, evite acidentes e alcance resultados sustentáveis. Entre em contato e construa um futuro mais seguro. Ligue agora e contrate os serviços da Conceito Engenharia. Tele-WhatsApp é o 75999629940. Quanto mais o tempo passa, nossa moça fortalece. A gente só quer o bem, a gente segue junto, é assim que se cresce. Nossa caminhada é linda, com você fazendo história. Temos muito a conquistar, vamos pra cima, vambora. Eu tô contigo e não abro, eu tô do seu lado, cuidando do povo, eu sou o governo do estado. Eu tô contigo e não abro, eu tô do seu lado, cuidando do povo, eu sou o governo do estado. É o governo presente, futuro pra gente. Governo presente, futuro pra gente. Ô Bahia, governo presente. Ô Bahia, futuro pra gente. Bahia, governo presente, futuro pra gente. Pessoas inteligentes só ouvem a Mix Bahia FM 89.9. O programa Esporte Entre Amigos está de volta, aqui na sua Mix Bahia FM. Jailson Santos, o Galego. Sou eu de volta, 18 horas 46 minutos aqui em Conceição do Jacuípe. Temos áudio, né, Gabriel? Vamos colocar logo esses áudios aí. Gabriel, boa noite. Boa noite, programa Esporte Entre Amigos. Boa noite, Jailson, Zezito Oliveira, Gabriel na técnica. Um abraço aí para Maguila e Nailton Santana. Eu vi vocês falando sobre o Bahia, né? Jogo complicado lá contra a equipe do Atlético Goianiense. Mesmo até sendo o último na tabela, é uma equipe que ainda não venceu lá no estádio dele, né? O Antônio Ascioli. E vem com tudo para ganhar o Bahia. A gente sabe que tem 4 desfalques, assim como o Bahia, que acha que não vai ter Juba, não vai ter Biel, que já está machucado mesmo, e nem Ademir. Candu também está suspenso, e Caio Alexandre. O Bahia vai ter que se virar, montar suprir essa necessidade aí, para tentar buscar os pontos que perdeu aqui na Fonte Nova. O Bahia tem que buscar agora fazer ponto lá fora para recuperar os erros que foram cometidos aqui na Fonte Nova. Senão ele vai cair muito na tabela aí, e vai se distanciar da zona de classificação para Libertadores. Título a gente sabe que é muito difícil, né? Uma coisa quase impossível. Quase, não é impossível, mas é quase. Mas se manter no pelotão da frente ali para tentar segurar uma vaga na Libertadores, né? Quanto ao Vitória, mandou o seu diretor embora, né? Diretor de futebol embora. Tá buscando outro, tá contratando 2 zagueiros aí do Fluminense e mais Davó que jogou no Bahia, é uma temporada
há certo tempo aí, estava na Europa, estava no Cruzeiro, saiu do Cruzeiro e foi para a Europa. E agora está vindo aí para jogar no Vitória. Ele que estava lá também na Europa, uma equipe lá na Europa, no banco de reserva. Mas tem que mudar, o Vitória também não pode ficar esperando nada cair do céu. Tem que investir, buscar mudança, porque do jeito que vai também, a situação está gravíssima, né? Gravíssima. Se é do Bahia, o pessoal reclama, o pior é a do Vitória, viu, gente? Um abraço a todos com Deus aí. E eu vi, aliás, antes de eu finalizar, eu vi Zazito falando sobre o Flamengo. O Flamengo não tem jeito, não. O primeiro pênalti mesmo, contra o Criciúma, foi uma vergonha. Aquilo não é pênalti, gente, pelo amor de Deus. Aquele lance da bola, tudo bem, que o cara propositadamente chutou a bola na outra, né? Tá beleza, tá errado, tá na regra, é falta, se for dentro da área é pênalti. Agora o primeiro pênalti, por favor, né, gente? Desse jeito, entrega logo o troféu pro Flamengo e encerra o campeonato. É isso? Boa noite, esporte entre amigos. Ronaldo, Zezito, Galego, Nailton, Gabriel, toda essa turma maravilhosa aí do esporte entre amigos. Nunca mais mandei áudio porque ando meio retado com o meu tricolor, viu? Tomou 2 cacetes aí seguidos do Cuiabá e do Corinthians. Aí a gente se afasta de mandar mensagem, mas não se afasta do pé do rádio não, viu? Fica só curtindo a programação. Tô sempre ligado com vocês aí, meus queridos. E meu querido Galego, esse Rafael Claus, né, que vai apitar o jogo da manhã, esse cara é uma víbora, viu? Esse cara sendo julgado aí pela imprensa que ele tá manipulando o resultado, viu? E a favor do Flamengo, ele já teve jogos aí que ele beneficiou, viu? E outros juízes também sempre beneficiando o Flamengo. Teve um jogo aí mesmo, acho que foi contra o Fluminense, marcou pênalti, um juiz, e o VAR chamou para dizer que não era pênalti, e ele disse, é pênalti, é pênalti, é pênalti. Um juiz desse aí. E o Flamengo está sendo beneficiado através das arbitragens. Isso é uma realidade que todos nós estamos vendo aí. Mas é isso aí, meus queridos. Saúde e paz para todos nós, estou aqui sempre ligado. Estou de volta ao programa Esporte Entre Amigos. Um abraço a todos novamente. Meu amigo Carlos Rosa também está aí, vai participar da resenha. Deixa eu falar com vocês aqui em relação ao Fluminense de Feira, né, velho? Fluminense de Feira. Hein, Galego? Na reta final acabou perdendo para a equipe do Porto. O Porto, que é a primeira competição profissional do Porto, foi fundada há pouco tempo. Foi esse ano, aliás, né, Galego? E já está ali disputando entre os 4 melhores da Série B do Baiano, com possibilidade total de subir até melhor que o Fluminense, né? Afinal, venceu o jogo lá por 2-1 e vem jogar aqui pelo empate. E o Fluminense, galera, você confia? O pessoal da SAF do Fluminense, a Corion 3, né? Não tem problema de falar o nome dela, né? Corion 3 aí, que patrocina o Fluminense, tá colocando ingresso a R$10. Hoje mesmo tinha um bocado de fila. Eu passei em frente lá, a sede do Fluminense, e tinha muita gente na fila para comprar ingresso. A previsão é de 10 a 15 mil pessoas. Será que dá, galera? Será que o Fluminense consegue reverter a gente que tem esse karma de dizer que o Fluminense, dentro do Joia da Princesa, tem uma cabeça de boi enterrada, que o Fluminense não consegue nada? Será que dessa vez ele consegue, galego? Será, Zezito, que dessa vez o Fluminense consegue se classificar dentro do Joia? Porque toda vez que ele sai, é eliminado, é dentro do Joia. Será que vai ser o contrário? Esperamos que sim, né? Novamente, um abraço. Tá aí, Ronaldo Alves. Um abraço, Ronaldo Alves, meu amigo Carlos Rosa. Carlos Rosa, né? Muita treta nessa arbitragem do futebol brasileiro. E a expectativa, Ronaldo Alves, é que o Fluminense classifique, né? Estádio bom, gramado bom, torcida vai lotar, campo cheio. O problema é a qualidade técnica do Fluminense de Feira. Fez uma campanha extraordinária, mas já começou a entregar o ouro. Vamos ver, expectativa de ganhar o jogo. Ganhar 2-0, ir direto, negócio de pênalti é complicado, deixa todo mundo nervoso e tem que decidir logo nos 90 minutos. Fala agora do Vitória! 18:52 e Cruzeiro encaminha a saída de Neres e Machado para o Vitória. Cruzeiro e Vitória acertam detalhes para a negociação de 2 jogadores, o zagueiro Neres e o volante Felipe Machado. Vão trocar a toca da Raposa pelo time baiano. A negociação será em definitivo. Neres tem compromisso com o Cruzeiro até o fim deste ano. Já Machado tem contrato com o Cruzeiro até o fim de 2025. Neres foi a primeira contratação do clube para a temporada de 2023. Desde então, fez 48 jogos, não marcou gol. Machado está na segunda passagem pelo Cruzeiro, atuou na temporada 2020 e depois voltou em 2022.
Ao todo, o jogador tem 132 jogos, com 7 gols marcados. Então tá aí, né, o Neres e o Machado. Vitória vem com o Machado para dar machadeta em todo mundo aí, né? Vai sair de Machado, quebrando tudo. Então, Vitória contratando 2 jogadores aí do Cruzeiro, Zezinho. É o seguinte, o Vitória está numa situação uma situação muito triste. Você tem um exemplo, o Vitória gastou quase 15 milhões em reforço e, na verdade, foram reforços que estão sendo contestados pela torcida. Tem aqui o Vitória reformulou o elenco, subiu para a Série A, da Série B para a Série A e aumentou a sua folha salarial em busca de qualificação do elenco para o Campeonato Brasileiro. Mas apesar disso, os resultados não acompanharam o investimento, já que o time Galego está na zona de rebaixamento. Apenas 6 jogadores do Leão, o Leão investiu 15 milhões. O mais volumoso foi o atacante Janderson, que estava no Botafogo e assinou o contrato até 2027 com Vitória pelo valor de 5 milhões. O Leonaldi, esse Ponte Preta, custou 3 milhões. Com o mesmo tempo de vínculo. O meia Daniel Júnior, por sua vez, foi comprado por 2,5 milhões e mais 60% do direito econômico. Com o mesmo valor da compra, o Barradão, lateral de William Lepo, de 27 anos, e até agora, Galego, o Vitória não conseguiu despontar com as contratações que foram muito mal feitas. Muito dinheiro e pouca qualidade, né, no time do Vitória. Decepcionante aí, né, as contratações da equipe do Vitória. E agora ele está anunciando aí a contratação do atacante Carlos Eduardo, ex-Palmeiras e Atlético. O Vitória confirmou, né, na manhã desta terça-feira a contratação do atacante Carlos Eduardo, ex-Palmeiras e Atlético Paranaense. O jogador de 27 anos chega em definitivo ao rubro-negro até o fim de 2024. O Vitória tem prioridade na renovação com o jogador ao término do contrato, que pode se estender por mais de 2 anos. Carlos Eduardo, que já está em Salvador, estava no Alanspor da Turquia. Por lá ele entrou em campo 31 vezes, marcou 4 gols e deu uma assistência. Atacante de beirada, ele também tem passagem por Estoril, Praia, né, de Portugal, Pirâmides do Egito, Atlético Paranaense e Goiás, clube em que foi revelado. Carlos, inclusive, fez parte da campanha do título da Sul-Americana pelo Furacão em 2021. Agora a gente tem que saber como é que tá o Carlos Eduardo, né? Ver como é que tá, se tá bem fisicamente, tecnicamente, né, clinicamente, porque qualidade ele tem. Eu conheço o jogador, jogou muito bem no Atlético Paranaense, no Palmeiras, enfim, vamos ver como é que tá o atleta para vir somar, vestir a camisa do Vitória, vender a camisa aí. Agora uma andorinha só não faz verão. Vitória tem que comprar, tem que investir mais para poder sair dessa situação, Zazito. E esse Carlos Eduardo, ele foi feito, entrou numa transação aí, não foi com o Reinaldo. Foi uma troca que teve a equipe do Vitória me parece, com a equipe com Goiás. Então, a troca que eu não vejo foi um pelo outro, coisa que não vai trazer vantagem para ninguém. Enfim. Os atletas são todos do mesmo nível. E vamos ver no que é que vai dar aí, porque o Vitória está devendo muito a sua torcida esse ano, viu, Galego? Fez uma boa campanha no acesso e coisa e tal, mas até agora não disse para que veio. Na verdade, Zezito Oliveira, o Vitória e Goiás, né, acertaram uma troca de zagueiros para o resto da temporada. Edu vai vestir a camisa rubro-negra, enquanto Reinaldo passa a defender as cores do Esmeraldino. A negociação foi concluída nesta terça-feira. O defensor é esperado em Salvador na quarta-feira. Reinaldo foi titular na última partida do Vitória, mas fez poucos jogos pelo rubro-negro desde a chegada ao clube em março deste ano. Ele vestiu a camisa do time em 5 oportunidades, 2 como titular. A chegada de Edu, a toca do Leão, tem relação com a perna dominante do jogador. Thiago Carpini procurava um zagueiro destro após a lesão de Camutanga. Em algumas partidas, o treinador manteve Reinaldo, canhoto, no banco e improvisou laterais e meio-campista no lado direito da defesa. Então, como fez solto o Camutanga, e o Thiago Carpini, quando ele chegou, ele começou a colocar o Camutanga no banco. Então, o Camutanga e o Wagner Leonardo fizeram uma grande dupla de zaga no ano passado na segunda divisão.
E o Camutanga, infelizmente, machucou. E o Vitória hoje me parece que é o time mais vazado da primeira divisão. 18h58, né? Chegamos ao final do nosso programa. Agradecer a audiência de todos vocês. Fiquem todos com Deus e até amanhã, se Deus permitir. Agradecer a audiência de todos vocês. Dizer que amanhã estaremos aqui com mais um programa Esporte Entre Amigos. E dizer, Galego, se Deus é por nós, quem será contra nós? Boa noite. Boa noite. A Mix Bahia FM acabou de apresentar Esporte Entre Amigos. Tudo que rola no mundo do esporte, você ouve aqui. Esporte Entre Amigos. Melhor opção de música e informação. O seu canal alternativo na internet. Portal de comunicação Humildes Online. (19h) Diz assim, vem. Amor.